Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou o Patrick Rafael Comparoni, servidor da escola, e acompanhado do meu amigo Leandro Dalolio, coordenador do Observatório do Futuro, tenho o prazer de receber hoje José Rubens Platts, procurador da República. Nosso convidado é também coordenador de inovação do InovaLab do Ministério Público Federal, procurador regional dos direitos do cidadão adjunto, mestre em Direito Financeiro pela USP, professor de Direito e autor do livro O Financiamento e a Gestão do Sistema Penitenciário. Procurador Dr. José Rubens, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigado por gravar aqui conosco. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Patrick. Estamos aqui entre amigos. Vamos que a gente tenha um bate-papo, né, construtivo, né, esclarecedor, acerca de assuntos que afetam a melhoria da dignidade da pessoa humana, das pessoas com deficiência. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade, e parabéns pelo trabalho da Escola Paulista de Contas Públicas, do Observatório do Futuro, né, que a gente tem acompanhado, que a gente tem assistido, ou melhor, ouvido, né, os excelentes podcasts que vocês têm produzido e têm impactado a comunidade aqui no estado de São Paulo, que está no Brasil, né, pela referência e pioneirismo que a instituição centenária que é o Tribunal de Contas do estado de São Paulo presta de serviços relevantes para o controle das contas públicas. Muito obrigado. E sobre esse assunto tão importante, né, eu não quis dar spoiler dentre as diversas qualidades aí e atividades relevantes que o nosso querido José Rubens executa. Fala um pouco para a nossa audiência como que surgiu a ideia da criação do Fórum Paulista para Acessibilidade e Inclusão e qual que é a sua importância? Perfeito, Leandro. As grandes respostas, os principais problemas, né? A gente tem que formar as melhores perguntas, né? Para solucionar os grandes problemas, a gente tem que saber formular as perguntas, e essa é crucial. Há mais ou menos 3 anos, eu estou na função de procurador dos direitos do cidadão em todo o estado de São Paulo e trabalho com 2 pautas, pessoas em situação de rua e pessoas com deficiência. 2 pautas que eu cuido com muito carinho, com muito zelo e com muito empenho, né? E lá em 2022, nós fizemos, o MPF e a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, a gente fez um evento, né, para falar dos 7 anos da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, e também a questão da acessibilidade digital, né, que uma das facetas desse trabalho do MPF é sobre acessibilidade em aplicativos, em sites, né, para que as pessoas possam navegar na web, ainda que tenham alguma deficiência, com autonomia, com plenitude, né, acesso à informação, exercício de direitos, né. E qual foi a conclusão, qual foi o denominador comum desse evento, né? O evento trouxe muitas informações técnicas, novidades, assuntos interessantíssimos sobre acessibilidade web, mas é um ponto comum para quem vive e trabalha nessa pauta das pessoas com deficiência, a falta de consciência, ou a falta de conscientização, né? As pessoas com deficiência, ou mesmo sem deficiência, pouco conhecem da Lei Brasileira de Inclusão e também da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência de 2009. Então, qualquer autoridade, ministro, juiz, desembargador, promotor, procurador, ele não tem o poder suficiente para alterar a realidade das coisas sozinho. Por mais graduada que seja a autoridade, por mais competências que ela tem, ela não consegue mudar uma realidade sozinha, né? Então, ela precisa de apoio, ela precisa de uma rede de apoio, construir uma rede em torno de um ecossistema, né? E hoje a gente tem um ecossistema referente à acessibilidade e inclusão que a gente tenta conscientizar, a gente tenta promover a consciência das pessoas para o respeito à lei, para termos técnicos da lei, por exemplo, o que é capacitismo, né?
como combatê-lo, né? Porque o capacitismo ao lado do machismo, do racismo, é um grande mal da sociedade brasileira, né? E para a gente dissuadi-lo, dissolvê-lo, combatê-lo, a gente precisa dar poder, dar conhecimento para as pessoas. Então, o Ministério Público não consegue fazer isso sozinho, o Judiciário não faz sozinho, a Assembleia Legislativa não faz isso sozinho, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça não consegue fazer. Então, juntos nós podemos, né? E aqui se conecta também com a Agenda 2030, né? Que o Observatório tão bem acompanha e monitora. Temos lá a redução das desigualdades, um ODS, né? Um outro ODS, paz, justiça e instituições eficazes, e a parcerias pela implementação. Por que não fazermos juntos? Por que não nos darmos a mão, nos darmos as mãos e trabalharmos em conjunto para essa construção? Não seria um caminho mais factível e com maiores possibilidades? A ideia veio aí eu tive um grande parceiro, o Cid Torquato, que topou, que ele é pessoa com deficiência, engajada na causa, advogado, e ele gostou da ideia, abraçou a ideia, e aí a gente viabilizou todo esse apoio que a gente tem conseguido, né, diversas entidades, e a importância é justamente isso, promover. Então, eu respondi a primeira pergunta, como surgiu a ideia, né? Surgiu daí. Mesmo porque as violações são diárias, né? As violência contra as pessoas com deficiência, problemas no transporte, problemas de calçadas, problemas de acesso aos espaços públicos, né? Então tem uma grande, uma amplitude de problemas que afligem e negam direito às pessoas com deficiência. Então, essa o motivo da gente ter se unido. E a importância é a sinergia, a gente criarmos sinergia, sabermos o que as outras instituições estão fazendo e como potencializá-las, né? Como a gente escalar o que está sendo feito e como resolver os problemas conjuntos, problemas sociais complexos, como é o capacitismo, né? Como é o desrespeito à lei brasileira de inclusão, e a gente desenvolver em conjunto. E, graças a Deus, a gente tem tido alguns resultados interessantes, né? A gente vai falar sobre eles. Do pouco tempo de funcionamento do fórum, a gente tem levantado e conseguido questões interessantes. É muito legal, José Rubens. E eu acho que no setor público, os problemas públicos, eles exigem a ação das instituições em colaboração, né? Então, acho que a parceria entre instituições é sempre muito bem-vinda, é necessária. E com relação à capacitação, a conscientização, melhor dizendo, né, sobre os problemas que afligem as pessoas com deficiência, aqui no TCESP houve a divulgação também, por exemplo, de alguns materiais, como sobre o capacitismo. E eu queria então te perguntar para você, além do Ministério Público Federal, que lidera essa iniciativa, se você poderia mencionar outras instituições públicas, privadas e da sociedade civil que participam do fórum. Perfeito, bacana. Pergunta bem interessante, Patrick. Obrigado. E além do MPF, que coordena, né, e a iniciativa a partir do MPF e da AME, que é a Associação dos Amigos Metroviários dos Excepcionais, né, da qual participa o Cid Torquato. Além dessas duas instituições, temos 26 instituições públicas e organizações da sociedade civil, organizações não governamentais. Por exemplo, o Tribunal de Contas Estadual, a Alesp, né, nível estadual, o TJ de São Paulo, o MP de São Paulo, né? Aqui, além do MPF, do MP estadual, tem o MPT, Ministério Público do Trabalho, né? No âmbito da Justiça, além do Tribunal de Justiça de São Paulo, temos o TJ Militar, o TRT, o TRF, né, que é a Justiça Federal, em primeira e segunda instância. Fora dos tribunais, do espaço dos tribunais, né, das funções essenciais da justiça, como a gente falou, temos também as universidades, né? 4 grandes, eu diria as principais universidades do estado de São Paulo, estão com a gente, estão nesse time. A USP, né, a Unesp, a Unicamp e a Unifesp.
todas elas participando desse pool de instituições para fomentar, para alavancar, para escalar as medidas de acessibilidade e inclusão no estado de São Paulo. Complementando, né, eu falei das instituições públicas, né, instituições de justiça, mas também parceiros importantes, né, na iniciativa, na linha das organizações da sociedade civil. Temos a REIS, que é a Rede Empresarial para a Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, uma instituição com dezenas de empresas voltadas à empregabilidade das pessoas com deficiência, a Fundação Dorina Norrio para cegos, o Instituto Jô Clemente, que é tradicionalíssima, né, no trabalho em prol das pessoas com deficiência, tem a turma do Giló, de Educação Inclusiva, que trabalha com educação inclusiva. E um ponto muito importante, Patrick, que a gente tenta fazer jus, a concretizar, tem um lema estampado na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, que é a norma raiz dessa pauta, de 2009, celebrada em Nova York. É um lema segundo o qual nem nada sobre nós sem nós. Ou seja, as medidas tomadas pelos poderes públicos, as políticas públicas, as iniciativas que dizem respeito e impacto às pessoas com deficiência, precisam ter a participação delas, né? Elas precisam se envolver nessa temática. E aqui a gente traz, além dessas instituições que eu te falei, a gente tem a Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura de São Paulo, né, que é coordenado por uma pessoa com deficiência. Temos o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, para que o processo de escuta ativa, né, de empatia, seja o cerne, a essência do nosso trabalho coletivo. Ok? Eu não sei se me escapou algumas instituições, mas eu devo ter mencionado, se não todas, a maioria delas. Perfeito. É realmente um grande movimento, um grande assim, ecossistema que tem sido possível a gente trocar experiência e também fazer acontecer algumas coisas. E é justamente sobre isso que eu gostaria de fazer a próxima pergunta, que o senhor falasse assim, quais são as principais ações realizadas até então pelo Fórum? Perfeito, Leandro. Eu vou destrinchar um pouco do que a gente já fez, né? E vou me permitir pedir licença para complementar a resposta da questão anterior, que eu não deixei de mencionar o nome da OAB, da Ordem dos Advogados, que participa com a gente, né? Da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, participa com a gente, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, também é participante do nosso fórum, e a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Eu precisaria mencionar, por questão de justiça, né, que, como eu mencionei as demais, não teria como deixá-las fora, que são tão importantes quanto as demais. Agora, já trazendo sobre a pergunta, o que o Fórum tem feito, né? Temos um ano de constituição do Fórum, né? Ele foi constituído formalmente o ano passado, em fevereiro, e a gente traçou o ano passado dois pilares, dois eixos de atuação, né? A lidar com a questão da conscientização e capacitação, né? Capacitar tanto servidores públicos como agentes privados, né? Em termos afetos à acessibilidade e inclusão, né? Difundir a cultura dos direitos da pessoa com deficiência. E num outro eixo, numa outra perspectiva, a questão de melhorar as condições envolvendo o transporte, né? Transporte e a mobilidade urbana. O que nós fizemos? Nesse período, né, de menos de um ano, o que a gente fez? A gente fez uma articulação até envolvendo o próprio Tribunal de Contas estadual, lá no início, se eu não me engano, não sei se ele fazia parte, ele estava integrando o fórum naquele momento, junto com o Conselho Estadual, para quê? Para a gente fomentar, mais da metade dos municípios paulistas não tem Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, ou tem de forma, como se diz, para inglês ver, né? Não funciona na prática, né? Então, o Conselho Estadual fez a provocação, a gente articulou com o Tribunal de Contas,
expediu cartilhas interessantes, né? Dada a pulverização que o TCE tem, todo o estado de São Paulo, a ramificação e também o grande poder que ele tem sobre os municípios de pautar, de adequar as políticas públicas municipais ao preconizado pela Constituição Federal, o TCE emitiu uma cartilha, publicou uma cartilha com diretrizes, né, para a instituição e funcionamento dos conselhos municipais da pessoa com deficiência. A gente também participou do evento do Conselho Estadual sobre essa temática. Então, a gente está pautando todo o estado de São Paulo, município que ainda não tem, vamos criar o Conselho da Pessoa com Deficiência, para a pessoa com deficiência ser ouvida, ser protagonista das políticas públicas nos municípios. Um outro ponto, a gente acionou a Vigilância Sanitária Estadual, que ela tem uma grande ramificação, de poder de fiscalização grande nas empresas do Estado de São Paulo, para que, além das atribuições dela, elas auxiliassem nas fiscalizações sobre acessibilidade, né, arquitetônica, nas empresas e nos órgãos fiscalizados. Eles acolheram a nossa sugestão, né, eles incorporaram isso, eles entenderam, né, a importância disso, das atribuições dele, que não estava no roda, e eles estão auxiliando nesse sentido também. Teve um episódio de um presidente de uma grande empresa fez declarações capacitistas, né, declarações preconceituosas contra as pessoas com deficiência. Nós preparamos uma carta manifesto, né, um repúdio, né, às declarações capacitistas da época, no ano passado, envolvendo até a questão da isenção, né, para suprimir a isenção das pessoas com deficiência dos tributos. Nós encaminhamos ao Ministério Público Estadual e também à LESC, né, para que verificasse possíveis responsabilidades sobre isso. Nós o fórum foi provocado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, né, e nós formulamos proposições, sugestões para melhorar a política de acessibilidade e inclusão na Justiça do Trabalho. E nós fomos demandados e fizemos proposições nesse tocante. O Instituto João Clemente, que participa, né, das nossas iniciativas, do nosso fórum, nós apoiamos a participação deles no D20, né, em torno da pauta social do G20, que aconteceu ano passado, e eles participaram ativamente tentando levar a voz, né, as dificuldades e as esperanças das pessoas com deficiência, né, nesse foro tão importante na escala global, né. Nós também, Patrick, Leandro, nós formulamos uma representação. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, ele, através de um recurso extraordinário, ele deu uma decisão para as pessoas com deficiência no seguinte sentido, que a lei, o regime dos servidores públicos federais previa jornada especial de trabalho para quem tem deficiência, para a pessoa que tem deficiência, né, ou que sejam pais ou responsáveis por filho nessa condição, né? O Supremo Tribunal Federal, salvo engano, por uma provocação até numa demanda do município de São Paulo, equiparou, falou, servidor estadual e municipal tem esses mesmos direitos, né? Esse direito que está na lei federal se aplica, aliás, lei federal não, lei nacional, né? Se aplicam aos servidores estaduais e municipais, né? Mas só que muitas prefeituras, órgãos municipais, e também a administração indireta do Estado e tal, nem sempre concede esse direito, põe empecilhos, barreiras para que esse direito seja usufruído. Nós levamos a reclamação para o MP estadual, uma representação, para que o MP estadual atue, né, de forma coordenada perante esses órgãos estaduais e municipais, para efetivar esse direito já estampado na lei e reconhecido em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O fórum também foi consultado a respeito do canal, falta de acessibilidade do canal de Libras, né, que substituiu a TV Inês, né. Nós fizemos consulta ativa às pessoas com deficiência, às pessoas surdas, né, e eles se manifestaram e nós encaminhamos para as autoridades que estão investigando esse assunto, né. Isso, além das questões de medidas de conscientização e capacitação, né? Vocês já disseram, mas só para reforçar, especificar,
hoje em dia, está muito pauta a questão da linguagem simples, né? Os órgãos públicos, servidores por autoridade, falar de uma forma que a comunicação seja efetiva. E a comunicação é só efetiva não quando a pessoa fala ou escreve, mas só quando o ouvinte compreende, né? Ele entende a mensagem. Então, a gente, 2 guias em linguagem simples que nós difundimos entre todas as instituições, né? É o Guia de Combate ao Capacitismo, né? É um guia muito bacana, com frases que na cultura capacitista são vistas com frequência, tal, e que a gente precisa saber quais são elas e como elas reforçam essa cultura capacitista, para a gente aprender e também a gente difundir o que é certo, né? E também outro guia, o guia de saúde das pessoas com síndrome de Down, né? As dificuldades, as orientações, os diagnósticos e como lidar com uma pessoa com síndrome de Down. Essa outra cartinha. Nós difundimos também a ENAP. A ENAP tem diversos cursos gratuitos, com certificado, numa plataforma aberta, né? Que pode ser feita a qualquer horário, de modo assíncrono, e capacitam os servidores públicos, né? E agentes privados, evidentemente, para a questão de temas interessantes sobre acessibilidade e inclusão, acessibilidade digital, acessibilidade arquitetônica, design de acessibilidade, audiodescrição, acessibilidade na comunicação, né? Acessibilidade nos espaços públicos, por exemplo, e a gente tornar conhecido dos servidores de todas as instituições aqui parceiras e também os funcionários das instituições privadas, que esses cursos estão à disposição, né? Que eles podem fazer, se capacitar, tornar ainda mais empáticos, né? Capacitados e empáticos a lidar com as pessoas com deficiência no dia a dia. Em síntese, eu falei os principais pontos, né? Agora a gente está trabalhando na perspectiva com 2 grupos de trabalho, né? Um sobre essa questão da mobilidade, transporte acessível, e o outro que é sobre novas tecnologias e acessibilidade. Como que as tecnologias assistivas podem melhorar e impactar a vida das pessoas com deficiência. E como que elas que estão sendo produzidas no ambiente universitário, no ambiente no ambiente de tecnologia, tal, pode atingir, né, aquelas pessoas que têm menores condições, aquelas pessoas que estão em situações mais vulneráveis. Como a gente escalar isso aqui em São Paulo? Esses são os desafios que a gente está nos propondo a enfrentar com os nossos parceiros. Acho que, em síntese, são essas as nossas realizações até aqui. Muito legal. E considerando esses desafios que foram traçados, qual que é o planejamento do fórum para este ano? Perfeito. A gente teve recentemente um problema muito sério, Patrick, acho que vocês podem ver, o ódio, a violência contra as pessoas com deficiência, né? Os simples fatos delas serem deficientes, elas sofrerem, além do preconceito, além daquele olhar que estigmatiza, violência, né? Violência verbal, violência psicológica, e é muito comum no Brasil, infelizmente, que é crime, né? A gente teve uma apresentação de uma cartilha elaborada pelo Instituto João Clemente, pela Secretaria do Estado da Pessoa com Deficiência. A gente vai avaliar com nossos parceiros como difundir isso, né? Porque conhecimento é informação, informar, né, a população, né, a pessoa com deficiência para que exerça seus direitos, e os demais para que respeitem a lei, né? E no caso de infração, que as autoridades atuem. Então, a gente está na perspectiva de alinhar com os parceiros essa difusão, né? Como lidar com o fenômeno da violência contra pessoas com deficiência e difundir essa informação. E também os nossos grupos de trabalho estão focados em resolução, já mapeamos problemas, principais problemas no estado de São Paulo afetam a problema de transporte, problema de mobilidade urbana, e nosso grupo de trabalho está se debruçando sobre isso, né? Buscar informações, compilar dados, para a gente levar adiante medidas concretas para que isso seja melhorado. No tocante a tecnologias assistivas, é um grupo recente que foi formado, né? Então, estamos incubando as boas ideias que têm surgido ali. A gente teve a recente apresentação de 2 professores, um da USP, que é referência do Instituto
Estudos Avançados da USP, a professora Roseli de Deus Lopes, e o professor Tiago da Silva, da Unifesp, que é um dos maiores especialistas sobre acessibilidade na web, estiveram com a gente na última reunião, né? E a gente está traçando estratégias e saídas para que a gente escale, impulsione e que a tecnologia seja um aliado da pessoa com deficiência para promover autonomia, dignidade e segurança, e que aquelas tecnologias que são novas não entrem, não excluam, né? Elas tragam a acessibilidade, se possível, desde o princípio, né? Elas já saiam desenhadas para serem acessíveis. É essa tônica desse trabalho que a gente está se desafiando para fazer em 2025. São grandes desafios, são grandes realizações e são grandes parceiros para a gente realmente atingir esse ideal constitucional, legal, que nosso ordenamento já traz assim de uma maneira, acho que bastante clara, né? Está faltando realmente essa efetividade nessa política pública tão importante. A gente está assim encaminhando para o final do nosso episódio e gostaria de convidá-lo a dar os recados finais aí para a nossa audiência. Perfeito. Esse fórum não é fechado, tá? Ele é aberto à comunidade de instituições a ingressarem, né, mediante termo de adesão. Inclusive, a gente está entrando agora fazer parte com a gente, somando esforços com a gente, o CREA, Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia do Estado de São Paulo, está se somando ao nosso time. Pessoas físicas que sejam especialistas no tema, nessa temática, e reconhecidas, também são bem-vindas a participar dos nossos atos, nossos eventos, nossas reuniões, para darem as suas contribuições, né? Fica aqui a mensagem de que o MPF e esses órgãos parceiros têm trabalhado bastante, né, em conjunto nesse hub, né, de conexões, de trocas, de interação, para que as dificuldades de um sejam diminuídas, diluídas pelo outro, né, e que a gente consiga escalar, o nome é isso, escalar e potencializar as medidas que já estejam sendo feitas no TCE, no TJ de São Paulo, no MP de São Paulo, na Defensoria, na OAB, né, para que a gente entre num ambiente mais inclusivo, mais acessível, né, e que a realidade concreta da vida das pessoas seja um pouco mais do que aquilo idealizado, tanto na Convenção quanto na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E é um prazer estar com parceiros tão interessantes e estratégicos com o MPF nessa jornada, pela acessibilidade e inclusão. Muito obrigado. Nós agradecemos muito ao nosso convidado, Dr. José Rubens Platz, Procurador da República. É uma satisfação poder apresentar para a nossa audiência as ações do Fórum Paulista para Acessibilidade e Inclusão. E a nossa audiência também agradeço e continue acompanhando os nossos episódios. Até a próxima.